Para que servem os medicamentos benzodiazepínicos, popularmente conhecidos como calmantes, lorazepam, alprazolam, clonazepam, ou então os nomes comerciais Rivotril, Frontal, Lorax, entre outros, que são muito utilizados principalmente pela população brasileira. Não é à toa que o Brasil é o recordista, é o campeão mundial na comercialização e no uso do Rivotril, que é o clonazepam. Mas afinal, para que esses medicamentos servem? Onde essa medicação atua no nosso cérebro e, principalmente, quais são os riscos que a gente precisa saber antes de fazer o uso dos benzodiazepínicos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, os benzodiazepínicos, eles eram inicialmente utilizados com ação anticonvulsivante, ou seja, para quadros de epilepsia, crises convulsivas. Hoje em dia, e principalmente, eles são utilizados aí para quadros ansiosos, são utilizados aí com ação de ansiolíticos, e, claro, são medicamentos bons, são medicamentos excelentes para esses quadros ansiosos. Porém, o que é importante a gente saber é que eles precisam ser utilizados num curto espaço de tempo. Tá? Não é interessante a gente utilizar esses benzodiazepínicos por muito tempo, ou com a ideia de que ele vai tratar o problema. Tá? A gente costuma dizer que os benzodiazepínicos, na utilização aí para quadros ansiosos, eles funcionam como se fossem um analgésico dos transtornos ansiosos, dos quadros ansiosos. Ou seja, ele trata apenas os sintomas, mas ele não trata a doença. Tá? Ele retira, alivia os sintomas, mas ele não trata o problema. Por exemplo, quando você está com uma febre, por exemplo, a gente faz a utilização de Novalgina apenas para tentar baixar a febre, aliviar aqueles sintomas que são ruins, e depois a gente entra com uma outra medicação, por exemplo, um anti-inflamatório, que aí sim para tratar o problema. Tá? Então, no caso aí dos ansiolíticos, os benzodiazepínicos, é a mesma coisa, tá? É a mesma situação. A gente deve utilizar esses medicamentos apenas para o alívio imediato desses sintomas que são muito desagradáveis aí e estão causando muito sofrimento na pessoa. Então, só para a gente ter uma ideia, quando esses medicamentos eles são utilizados em quadros ansiosos, por exemplo, é necessário uma dose muito pequena, cerca aí de 0,5 a 2 miligramas dia. Já para uma ação anticonvulsivante, seriam necessários 20 miligramas dia. Então veja só a quantidade, uma dose muito alta e que não se faz necessário hoje em dia. Existem outros medicamentos aí que não são tão fortes e que não precisam de uma dose muito elevada aí para ação anticonvulsivante. Então, ele passou a ser aí mais utilizado para quadros ansiosos, como um ansiolítico. Bom, agora o que a gente precisa saber? Como que essa medicação atua no nosso cérebro? Bom, esses calmantes, eles atuam na região do sistema límbico, mais especificamente aí na região da amígdala, Então, aí quando esse medicamento ele atua nessa região, ele potencializa a ação de um neurotransmissor chamado GABA. O GABA ele é um neurotransmissor responsável por diminuir a atividade cerebral como um todo. Ou seja, a gente está naquele quadro de agitação, então ele diminui essa atividade cerebral para que a pessoa fique mais calma, mais tranquila, consiga dormir mesmo passando por uma situação muito difícil. Ele causa essa sensação de bem-estar, essa calmaria justamente pela potencialização desse neurotransmissor chamado GABA.
Tá? Então, quando ele atua no sistema límbico, né, no sistema aí, na região da amígdala, é legal, ele tem uma ação muito boa, muito produtiva. Porém, quando ele atua na região do córtex pré-frontal, e ele pode atuar na região do córtex pré-frontal, ele vai causar outras situações, né? E pode causar também um efeito paradoxal. Como assim? Quando a gente utiliza para quadros ansiosos, a ideia é que a ação desse GABA seja potencializada e a pessoa fique naquela sensação de calmaria, né, de bem-estar. Porém, se ele for ativado na região do córtex pré-frontal, ele vai causar o efeito contrário, né? Ele vai causar uma agitação, muitas vezes até uma desinibição. Né? Então, coisas que a gente eticamente não iria falar para uma pessoa, a gente passa a falar. Né? Coisas que a gente sabe que socialmente são erradas de serem faladas, a gente vai falar para uma pessoa sem inibição nenhuma. Né? Então, essa é a grande questão, né? Quando ele ativa aí as áreas do córtex pré-frontal, e isso pode acontecer. Tá? Além de, pode causar também uma lentificação, né? Uma lentificação da linguagem, a pessoa tem uma fala mais lenta, né? E também aí pode causar a lentificação de movimentos. Tá? Então, essas duas situações elas podem acontecer quando a gente faz a utilização dos benzodiazepínicos aí para alívio de algum sintoma, tá? Então isso é importante a gente saber. Agora, o que é o grande risco dessa medicação é que, como eu falei aí, que ela ativa, né, potencializa o neurotransmissor aí GABA, que é um neurotransmissor responsável por diminuir essa atividade cerebral. Quando a gente está utilizando esse medicamento e a gente faz a utilização também de bebidas alcoólicas, aí pode ser um grande perigo. Sabe por quê? Porque o álcool ele também é um depressor do sistema nervoso. Tá? Então aí a gente vai estar utilizando duas substâncias depressoras do sistema nervoso e que pode levar até um quadro de coma, né? Um quadro de uma parada respiratória, por exemplo. Ou seja, alguns órgãos eles diminuem muito a sua atividade e isso acaba provocando aí um problema um pouco mais grave, né? Pode levar até a coma, um quadro de coma, como eu falei para vocês. Então, isso é importante a gente saber. E outra coisa que é importante a gente saber é a meia-vida. Por exemplo, o Rivotril, a meia-vida do Rivotril ela é muito grande. Né? Ela dura aí no organismo de 12 até 48 horas. Ou seja, vamos supor aí que você está tomando essa medicação para aliviar algum sintoma, né? Então aí você tomou num dia, no outro dia te convidam para uma festa e você fala, eu tomei medicação ontem, então não tem problema, vou lá para a festa e faz o uso da bebida alcoólica. Aí é um grande perigo, tá? Porque pode causar aí esse problema mais grave, como eu falei aí, usando duas substâncias depressoras do sistema nervoso e podendo levar a um quadro de coma. Então é importante a gente saber disso, tá? E no caso também para idosos, esses medicamentos, né, esses calmantes, eles têm que ser utilizados com muito cuidado, até porque o tempo, né, que essa medicação fica no organismo, né? Então, a eliminação, no caso de idosos, ela é mais longa, até porque a função renal já não é mais tão eficiente como antes. Então, isso acaba prolongando a ação desse medicamento no organismo, tá? Isso pode ser um risco também. Tá? Então, é isso que a gente precisa saber antes de fazer a utilização desse medicamento. É um medicamento bom? Sim, tá? Como eu falei, para quadros ansiosos, num curto espaço de tempo, apenas para a gente aliviar esses sintomas que são muito ruins, muito desagradáveis, né? Sim, ele é um medicamento eficaz e muito produtivo, porém ele não vai tratar o problema.
tá? Ele vai apenas aliviar os sintomas, tá? Então é importante a gente saber isso, tá? Então consulta o seu médico, né? Tira todas as dúvidas com ele quando for passado essa medicação do um calmante, né? Um benzodiazepínico. É interessante a gente sempre fazer esses questionamentos, é importante a gente ler a bula do medicamento também, que lá contém todas as informações que a gente precisa saber sobre o medicamento que a gente está utilizando, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês, a informação desses benzodiazepínicos, a ação deles no nosso organismo. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem como que ele funciona, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa seu like, né, ativa o sininho aí no canto da tela para que você possa receber, né, as informações sempre que um novo vídeo for disponibilizado aqui no canal, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e agradeço a atenção de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até mais.